Então vamos gravar, vamos enviar para o Arduino. Vamos lá. Fechou, enviando o arquivo, fechou, enviando, reading, 100%, tudo ok. Flash verified, thank you ever do. Fechou. Então vamos lá ver o que está acontecendo nesse programa. Vamos abrir o monitor serial aqui. E ele vai mostrar pra gente as seguintes coisas, já de largada. O inicial, né, untrained, né, não treinado, as saídas não treinadas. Então ele vai dizer assim, ó, cara, para aquele padrão 0, que as minhas entradas foram 1, 1, 1, 1, 1 e 0, que o meu desejado, né, que eu quero atingir 0, 0, 0, 0, a minha saída foi 0,28, 0,44, 0,44, 0,47. Ou seja, eu quero que esse 0,28, 0,44 seja tudo 0. No meu padrão 2, que a minha entrada era 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, eu quero que a minha saída seja 0, 0, 0 e 1. Daí tá saindo 0,3, 0,45, 0,45, 0,44, ou seja, quero que fique 0, 0, 0 e assim para todos eles, né? Até chegar aqui no último que vai estar 1, 0, 0 e 1. Então ele vai seguir treinando aqui, ó. Ele vai daí começa assim, né? Untrained inicial, né? Não treinado inicial, minhas saídas eram essas. Daí ele começou o primeiro ciclo, a primeira tentativa de treinamento dele. Ele tá dando um erro de 5.08. É um erro bastante grande. E aqui, ó, a tela parou, né? A tela não tá acontecendo nada. Mas não é que não tá acontecendo nada. Ele tá treinando lá. Lá no fundo ele tá treinando. E daqui a pouco ele vai me dizer assim, vai fazer mais uma batelada de treinamentos. E daqui a pouco ele vai me dar um print aqui do quanto que tá esse erro, né? E ó, e você já percebe que já começou aqui, ó. Já tava em 23, 28. Já tá 17, 44 já tá 41, 44 tá 34, 47 tá 47 ainda, piorou. Aqui, ó, chegou mais uma leva de erro. Ó, o erro aqui já baixou para 0,0025. Não sei se vocês lembram lá no código. Vou voltar aqui no código. Quando é que ele vai parar? Ele vai parar quando o meu erro for 0,00, 3 zeros e um 4, né? Então, vamos lá, cadê? Vamos voltar lá. Então, ó, tem 2 zeros e um 2. Então ainda não chegou onde ele quis. Ele fez 1000 ciclos de treinamento. Ó, o meu 0,000 agora já tá 0,01, tá 0,00002, 0,01, 0,02, fechou? Tá começando a aproximar, né? Ó, esse aqui tem que ser 0,001. Esse tá próximo de 0, esse já tá próximo de 0, esse tá próximo de 0. E tá aqui, ó, tá 0,98, ou seja, já tá próximo de 1. E a mesma coisa para os outros, ó. É 0, 0, 1 e 0. Então, esse está próximo de 0, esse está próximo de 0. Olha, esse aqui 0,99 já está próximo de 1. E esses estão próximos de 0. Então, ó, lembra que eu falei que demora porque não é feito para rodar em Arduino? É isso que vocês vão perceber, é isso que vocês estão vendo aqui na prática. Ele está rodando 1000 treinamentos, que é pouquíssimo. E o erro está diminuindo, está acontecendo o que tinha que acontecer. O treinamento está acontecendo. Mas está demorando muito. Pra você ter uma noção, esse mesmo treinamento, se você fizesse no computador sem ser no Arduino, o Arduino são 16 MHz, né? O computador é 1 GHz, 2 GHz, é 2 bilhões de Hertz, né? O Arduino é 16 milhões. Então, ou seja, o Arduino é single core, né? Em geral a gente pode ter um i5, um i7, que pode ser quad-core, umas coisas bem mais difíceis. Ó, já está em 2.000 ciclos de treinamento e o erro está 0, tem 2 zeros e ainda 1. Ele tem que ter um terceiro zero e ainda tem que ter um 4. Eu vou largar ele aqui treinando e quando ele terminar de treinar, quando ele bater o erro que ele tem que bater, 3 zeros e um 4 aqui, eu continuo comentando. Antes disso, deixa eu fazer um outro comentário. Lembra que ele tinha 8 camadas aqui, né? Ele está com 8 nós intermediários, está com 7 entradas e está com 4 saídas. Se você diminuir essas camadas intermediárias para 4, para 2, e diminuir o número de entradas, enfim, se você começar a jogar, né? Como a gente está contando aqui, ó, de 0 a 9, a gente está dividindo em 9, são 9 categorias, vamos dizer assim, né? Como são 9 categorias a gente já consegue representar com 3 bits. Não precisaria de 7 entradas. Poderia ser só 3 entradas de 3 neurônios na entrada. Mas aqui é mais para exemplificar que ficou um processamento pesado para o Arduino. Mas não tem problema, é isso que está acontecendo. E é importante perceber
que isso acontece. É importante perceber por que a gente não roda rede neural direto no Arduino. Outro detalhe. Depois, eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas depois que o treinamento aconteceu, que você esperou o treinamento todo acontecer e tudo mais, você vai ter o tal dos pesos. Cada neurônio. Vamos discutir isso aqui rapidão. Ó, imagina lá, ó, já tá mais 3 zeros e um 7, falta pouco. Imagina o seguinte, pera aí, deixa eu só arrumar aqui pra caneta. Beleza, estamos na caneta. Imagina aqui que eu tenho, eram 7 neurônios na entrada, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eram 8 neurônios na camada intermediária, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eram 4 na camada de saída, 1, 2, 3, 4. Cada neurônio desse, ó, tá conectado nesse, tá conectado nesse, tá conectado nesse. Todos eles estão conectados. E aqui vai ter um tal do weight, que simboliza como W, que é um fator multiplicador. No final das contas, o aprendizado da rede é esse fator multiplicador. E ele vai ter um número. E ele vai ter o peso dessa aqui, vai ter o peso desse aqui, 1, 2. Aí vai ter esse peso aqui também, né? O W2, 1. Então vai ter assim, W1, W12, W2, né? E aí vai, um monte de W. E aqui a mesma coisa, vai ter um monte de W. Todos os neurônios, todos eles vão ter. Esses tal dos pesos, depois se você tem os valores, depois que a tua rede está treinada, esses valores que são os valores que variam, eles vão fixos. Você vai ter o teu treinamento final e você vai ter um valor fixo. Então você pegando esses valores, você consegue executar a tua rede. Você vai pegar todos esses valores, né, de todos os neurônios que ligam com todos os outros neurônios que ligam com a camada de saída e você não precisa mais treinar. Ou seja, se você treinou, o treinamento esses valores de pesos já vão estar treinados. Então depois que você tem esses valores, você não precisa mais passar por esse tempo que a gente está passando agora, que fica essa demora toda. Com os neurônios treinados, você tem a tabela de pesos. Com a tabela de pesos, você consegue executar a sua rede. Eu não vou entrar nesses detalhes especificamente. Vamos deixar ele seguir com esse treinamento até o fim. E, ó, tá com 0, 3 zeros e um 5. Então quando ele terminar de treinar, eu volto aqui e eu comento o que vai acontecer no final. Pessoal, ele ainda não terminou o treinamento aqui, ó. Tá em 0, 0, 0. Tem 4 por causa desse 2 aqui, ele ainda tá um pouco mais alto do que ele queria. Ele queria que fosse 40 para baixo. Então já vou comentar mais ou menos. Ali, ó, conseguiu. Bateu. Ele começou de novo. Quando ele terminou, ele começou de novo. Deixa eu tirar esse auto-scroll aqui. Aqui, ele bateu 0,40. Quando ele bateu 0,40, com 5 mil ciclos e 246 ciclos, ele conseguiu atingir o 0,40. Daí ele vai dizer assim, ó, Training Set Solved. Então vamos ver, ó, o que foi a resposta final que ele deu. Quando eu tenho a minha entrada, que eu espero que a minha entrada, a saída dela seja 0,000, vai dar próximo de 0. Tá vendo que ele dá 0,53, ó, dá 0,05, 0,004, não tá dando 0 real, né? Mas tá dando, cara, tem dois zeros depois da vírgula, é um número bem pequeno. E aqui também deu 0. E aqui é a mesma coisa, ó. Aonde é 1, percebe que ele não consegue bater 1, ele não chega lá no 100%. Ó, nenhum deles chegou a dar 1, né? 0,99, 0,99, sempre que tinha que dar 1, ó, 0,99, tinha que dar 1 aqui, ó, 0,99. Ele não vai... Aqui bateu 1, ó. Aqui ele realmente bateu 1. É bem difícil ele bater 1, mas não é, depois a gente vai discutir em outros tutoriais que não é legal ele ser tão preciso, pode ser um problema de precisão. Mas ele aprendeu, né? Para as minhas entradas, eu tinha saídas que eu queria que eram desejadas, e ele conseguiu aprender o que ele tinha que aprender. Aprendeu 1 aqui. E aí, o que eu quero... o que é importante? Tá, e como é que eu uso isso? Para que serve isso? No Arduino, é mais uma coisa meio de aprendizado, meio lúdica. Essas entradas poderiam ser uma foto, essas entradas poderiam ser um banco de dados de temperatura que você fez uma aquisição ao longo de anos para você aprender a detectar um certo defeito. Vamos supor que
que tem algum defeito que você não conseguiu criar um algoritmo que consegue reconhecer aquele defeito. Poderia ser as entradas de uma temperatura, poderia ser as entradas de sensores de velocidade, de sensores de uma câmera, de vários tipos de sensores. Aqui nesse caso, como ele é para exemplificar, eu diria que poderia ser o seguinte: eu tenho 7 botões, e quando eu aperto esses 7 botões, eu quero que aconteça alguma coisa especificamente. Então aqui estão todos os 7 botões apertados, mentira, 6 apertados e 1 desapertado. E aí quando acontece isso, eu não quero que não aconteça nada, quero que minha saída... Se eu apertar só esses dois, eu quero que aconteça esse caso específico. Mas esse seria um exemplo possível, né? Para acender uma lâmpada, para escrever um número, alguma coisa assim. Aparentemente daria para fazer com lógica normal. Dá para fazer com if else. If, botão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então minha saída é 0, 0, 0, 0. Daria para fazer com if. A questão, na verdade, não é muito que daria para fazer, com qual solução daria para fazer. É quem faz melhor. No caso dependendo da situação que você está tentando resolver, o if vai resolver melhor. Porque ele vai ser rápido, fácil de implementar e tudo mais. Em geral, as redes neurais elas começam a fazer sentido quando o seu problema é difícil de explicar, é difícil de você dizer como que ele deve ser resolvido. Então, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber os próximos vídeos sobre inteligência artificial. E eu achei super legal, ficou um vídeo bastante longo, mas é um vídeo bem completo sobre inteligência artificial com Arduino. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo de conteúdo de inteligência artificial com Arduino, eu posso fazer outros vídeos. Então deixa seu like. Se tiver bastante like, eu tenho certeza que eu vou fazer o próximo vídeo. E que bom, deu certo. Espero que tenha dado certo no teu Arduino também. Legal de falar também que foi no Arduino Uno. Inteligência artificial com Arduino Uno. É absurdamente difícil você imaginar isso, mas é possível. Valeu, pessoal. É isso aí.